o cenário por esses dias para dar livramento. Vai acampar os anjos nesse lugar para dar vitória. E o mal não vai prevalecer. Tem uma arca de caixão, tem uma bomba gira e tem uma emanjá. Mal, facção, faxado, olheiros e bruxos, maçonaria, pajés. Esse mal, a Bíblia diz, não prevalece contra o ungido de Deus, né? Contra servos. A Bíblia diz no livro de Isaías 54, verso 17, que nenhuma ferramenta, né? Toda ferramenta forjada, preparada contra ti não prevalecerá, não prospera, né? E toda língua que se levantar contra ti em juízos, tu as condenarás. Então essas cartas, essas potestades alheias, Deus sabe trabalhar, né? Vamos ler aqui o livro de Deus, né? O livro da Bíblia. Eu vou deixar aqui, irmão, o livro de Marcos. Ele está dando livro da Bíblia. Eu creio no livro da Bíblia, creio na proteção, creio na cura. Tem um vento soprando, e por esse dia Deus vai soprar o vento para fazer o mal prevalecer contra o inimigo. Oh, glória! Não contra os servos, mas a favor dos servos de Deus. Então é preciso o quê? Ficar na posição, né? Servos. Aleluia. Versículo, Marcos 5, versículo 9, que diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia. Irmão, o negócio não é brincadeira não, né? O negócio não é fácil. Muitas vezes a gente, né, achamos que não tem saída, não tem solução. Achamos que nós não vamos vencer, pois a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes, né? Então vejo aqui um homem ao qual ali Deus já observava, já olhava para ele com um olhar diferente e queria dar uma nova chance. Imagine um desviado, alguém que está desviado da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, é expulso um mal, o demônio, ele fica à dispensa, fica nos observando, ele não vai embora, mas fica nos investigando, dia e noite, constante, onde você quer que vá, ele vai atrás. Mas a Bíblia diz, aleluia, e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Glória a Deus. Dali para frente, uma nova criatura é. Mas a Bíblia diz que quando os espíritos mal encontram a casa ornamentada e varrida, eles querem voltar, né? Então, um demônio lá fora, ele arruma mais 7 demônios, ele faz 8, querendo voltar para cá. Então vamos se revestir. O livro de Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. E havendo feito tudo isso, ficais firme, pois não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados. Esses demônios, irmão, quando Jesus olha para aquele homem, Jesus tinha um olho de águia, a unção, a autoridade. Eu imagino o Espírito Santo já conversando com Jesus para dispensar a multidão. Filho, eu tenho algo contigo do outro lado, mas é preciso você dispensar essa multidão, pois o nosso Deus não está preocupado com quantidade, mas qualidade. Do outro lado, aquele jovem, aquele homem, glória a Deus, clamava, né, no seu interior, pois a Bíblia diz que ele subia, se feria, escalava os montes com pedra, aleluia. Imagine aí, glória a Deus, um homem vivendo numa situação dentro do sepulcro, se alimentando de carne de defunto. Está triste a vida dele, não é fácil. Glória a Deus. Eu imagino um homem desviado. Se desvia a primeira vez, segunda vez, o pastor vem, ele aceita Jesus, expulsa aqueles 8 demônios, agora ele fica à dispensa, observando, investigando, agora não é mais 1, é 8, e você se desvia de novo. Glória a Deus. Aí aqueles 8, cada um traz 7.
Imagine quantas vezes aquele homem, a Bíblia não fala, mas eu imagino desviado, quantas vezes ele desviou, quantas vezes ele fez tudo errado. E vai ficando cada dia pior, mais difícil, não é fácil, mas a cura chegou, a libertação chegou. Jesus está à porta, batei, batei, abri-se-vos já, dá ouvido a minhas palavras, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, e chegando ao outro lado do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com candeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeias, as candeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Versículo 5: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente, porque Jesus dizia: sai deste homem, espíritos imundos. Eu imagino, irmão, quando eu começo a ler essa palavra, eu volto para o livro de 2 Reis 5, eu vejo Naamã ali, Naamã, um homem bem mandado, né, capitão do exército, do rei da Síria, e era um homem de grande respeito, né, honrado, e Naamã era leproso. Naamã precisava conhecer a Deus, e Naamã, Deus dava livramento ao sírio por Naamã, porque Deus via que Naamã, aleluia, ia conhecer a ele, glória a Deus, ia fazer a diferença. Imagine Deus agora querendo entrar no reino, aleluia, da Síria e fazer uma ligação. Um país pequeno a um país grande, né? Um país fraco com um país forte. Agora vai ligar aquele povo através de Naamã, aleluia. Deus vai permitir, e assim sucessivamente. Eu imagino quando Jesus estava ali, pois o notório era grande, muitos queriam ouvir mais de Deus, aprender mais de Deus, falar mais de Deus. O desejo era tanto que eles queriam tocar, e muitas vezes os demônios queriam se manifestar, mas Jesus os repreendia para que ele não os manifestasse, para não estragar a festa. Glória a Deus. Mas Jesus agora tem uma missão. Mas para Jesus chegar até este homem, não ia ser fácil, não ia ser de qualquer jeito, ia ter um empecilho para chegar ao outro lado. Diz a Bíblia que ele manda que preparasse um barco, aleluia, porque quando a multidão estivesse lhe apertando, ele ia para o outro lado. Imagina um homem espiritual, intimidade com o Espírito Santo. Filho, nós temos uma missão do outro lado. Aleluia, ali tem um clamor de verdade, está cansado de sofrer, não aguenta mais. Ele resolveu, né, aleluia, se doar de corpo e alma. Ele resolveu renunciar. Ele não aguenta mais, está cepado de mal, e eu preciso de você naquele lugar para me representar naquele lugar. Glória a Deus. E quando o homem resolve a se converter de verdade, dá lugar ao Espírito Santo, a ação é grande, o mal cai por terra, toda a força maligna cai por terra, toda a borna verde cai por terra, toda a legião maligna cai por terra, toda a legião do espiritismo, da casta, da potestade, legião alheia, cai tudo por terra, tudo por terra. Deus entra no cenário e diz: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Estais por quietos e vede o livramento do Senhor. Aleluia a Deus. E Jesus olha para aquele homem da Dácia de Arábia, glória a Deus, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Eu imagino agora aqueles demônios, imagino a casa de
fazenda, casa chalé, uma creche lotada de pessoas, uma concentração. Aqueles demônios agora olham, vou me intimidar, nós somos muitos. Ele vem para nos expulsar daqui, mas nós invadimos a casa e nos apossamos dela, e daqui nós não saímos. Glória a Deus. Mas Jesus olha, aleluia, com um olhar diferente e diz: sai deste homem. Eu imagino Jesus se aproximando do homem. A Bíblia não fala, mas eu imagino aqueles espíritos malignos, imundos, está queimando. Quando ele fala, não aguento, eu tremo, aleluia, nós vamos ter que sair. E olha para os lados, olha para trás, olha para frente e procura ali com olho de ninja. E a Bíblia fala dos porcos que estavam sendo pastorados por um homem, glória a Deus. E ali aqueles demônios pedem para entrar naqueles porcos. E eu orando a Deus e perguntando a Ele por que dos porcos, porque os demônios pediu para entrar naqueles porcos. E aí o Espírito Santo dizia: meu filho, os porcos são esses que estão nas esquinas, estão nas ruas para cima e para baixo, procurando aprontar, fazer maldade. 2, 3 nas esquinas junto. E aí quando tem uma libertação na igreja, o pastor está orando, aqueles espíritos maus saem daquela entidade, daquele servo, daquela serva, daquele homem, daquela mulher, e eles procuram um outro corpo para entrar. Glória. E aí eles acham essas pessoas e entram nelas. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, no livro de Mateus 26, 53, Jesus responde lá dizendo: será que eu orar agora o meu Pai não me daria mais de 12 legiões de anjos? Vamos ter sofrido. Então sai, Satanás. Sai da vida dele, da vida dela. Sai do Paulo Bandeira. Sai do Selma Bandeira. Sai do Cruzeiro. Sai, aleluia, do Benedito 2. Sai do Benedito Betiscum. Sai de Maceió. Sai de Alagoa. Sai da terra. Nessa noite, na autoridade divina e do Espírito Santo, eu vos repreendo. Sai e cantarei as terras. Aleluia. Pai. E ali não teve outra saída. Os demônios olhou e disse: vamos ter que sair. Eu não estou aguentando. Glória a Deus. E a Bíblia fala aleluia. Aleluia, glória a Deus. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Aleluia. Eles clamavam, irmão. Eles começavam ali a pedir, implorar: não nos tire daqui. Estamos bem, imagina eles falando agora: estamos bem aqui. Aleluia. Mas quem viu aquela casa anteriormente, quem vê-la hoje, o morador chegou. Aleluia. O arquiteto chegou. Vai reformar a casa, vai formatar, vai arrancar toda a tranqueira. Aí ele olha para o telhado todo furado, a madeira cheia de cupim, o piso todo quebrado, as paredes esburacadas, as portas não tem mais. E todos que entravam naquela porta iam fazer as suas privacidades alheias. E chegou o ponto daquela casa estar de uma forma que ninguém aguentava e achava que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Cadê o dono dessa casa? Abandonou, está cheio de mato. O morador chegou. O morador é o Espírito de Deus. Aleluia. Faça a obra e deixe comigo. Faça a obra e Deus comigo. Eu estou no controle da situação. Não há por que temer, não há por que se preocupar. A farra é individual. Eu vou entrar no cenário. E quando estiver no cenário, eu entrarei na peleja. Pois na peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. Tem uma ferramenta que Deus vai quebrar por esses dias, para botar tudo em seu devido lugar. A mão surpreende que fala a boca me defaz. Deus quebra o arco e quebra a lança. E esmaga os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por mais que eles sejam muitos,
mas é quem está com Todo-Poderoso. A Bíblia diz que havia um povo já tirado do Egito, oprimidos, fracassado, mas o homem de Deus estava com ele. O Espírito Santo pairava no lugar onde eles acampavam. O Espírito de Deus instruía, Deus estava no controle, no cenário. Mas um dia que Moisés dá ordem para acampar sobre o mar, aleluia, Piherote, e ali o mar encerrou, atrás em Faraó, na frente muitas colinas, muitos morros, não dava para escalar, tinha muitos jovens, tinha criança, tinha ancião, pessoas velhas, pessoas, glória a Deus, enfermas, não tinha como escalar monte, e ficou ali atuado. E o povo olha para Moisés e diz: vamos morrer, você nos trouxe aqui para nos matar. Imagine aí, no verbo hoje, você trouxe a gente para uma cocó, para nos matar, nos destruir, Moisés. Eu imagino o povo agora tudo embaraçado ali como um formigueiro, e olha para Moisés, mas Moisés estava com o Espírito de Deus. Moisés tinha calma, todo o controle. Eu vou abrir esse mar, eu vou abrir esse rio, eu vou fazer vocês passar a pés enxutos, eu vou abrir uma porta onde não tem porta. Não te preocupa, não tema, não te espante, não te assombre, eu sou teu Deus. Sim, Senhor, sim, aleluia. O povo olha para Moisés, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino ali tudo perturbado, aleluia. Vamos pegar o primeiro? Não, vai pegar. Glória a Deus. Terra. Aleluia. O que é que tu tem nas mãos, Moisés? Senão um cajado. Então toca nas águas que eu vou tocar na terra. E cantará as terras. E a Bíblia diz que Deus toca lá na terra e sobe uma coluna, sobe um muro de fogo e impede de Faraó avançar. E quando Moisés está fazendo o trabalho cá de abrir o mar. Eita, quando não tem mais saída, não tem mais solução, eis aqui o Cordeiro, Senhor, a levantar as terras para o holocausto. Não se preocupa com o que há de falar, nem com o que há de dizer. Hoje não falará voz, mas eu falarei. Não te preocupa, homem, eu sou o que sou, e operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o abrir dessa porta e fechar. E essa porta, eu vou encher essa igreja, eu vou encher esse templo para mostrar que eu sou grande. Ferramenta não vai prevalecer, de umbanda, de feitiçaria, de candomblé, impacto do mal não vai prevalecer. Fica na posição. A Bíblia diz: revestimos, 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 revestimos de toda a armadura de Deus, para que você resistir. E havendo feito tudo isso, ficas firme. Aleluia. Terra. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Será que orar ao meu Deus, ao meu Pai, Ele não me daria mais de 12 legião de anjos? Pois a Bíblia diz: e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia. E ali os demônios olham e vê a manada de porco. Permita-nos, Senhor. Agora começa a se humilhar. Permita-nos entrar naqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus logo permitiu. E eles entraram. Louvado seja Deus. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e uma manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Afogaram-se no mar todos. Ele terra. Aleluia. Manto de igreja, pistão, guerra entre espírito satânico, medianita, maca, vara, mé, ferramenta, canoa, caixa, potestade, legião, bruxa, bruxo, feiticeiro, feitiço,
tudo caindo por terra. Tem uma barra de São Miguel, ferramenta de igreja, tem um traidor, tem um Cosme e Damião, tem uma feitiçaria, tem muita droga no controle, mas o Espírito Santo de Deus Pai é sobre esse lugar para dar livramento, para dar proteção, para livrar, aleluia, e você ir e vir. É dando que se recebe. Se você tem glória nessa noite, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia. Encha bem o seu pulmão e deixa Deus trabalhar na tua vida. Leia o livro de Atos dos Apóstolos 12, verso 12. Vamos ler Atos dos Apóstolos 12, verso 12. Deus grande, Deus abala os céus, abala o mar para dar vitória. Atos 12, verso 12, diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, aleluia, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Roda saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disse-lhe: está fora de ti. Aleluia. Achavam que a menina estava mentindo, mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Tem uma virgindade espiritual, uma peste engolindo outra. Quando fala em peste engolindo outra, irmão, quando o Espírito Santo fala para mim, escreva peste engolindo outra, é mulher que mora com outra mulher. É uma peste engolindo outra. Não é uma coisa de um homem, né? Um homem com outro sendo casais, insultando ao Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus Pai assume um lugar para dar livramento a esse lugar, pois ele só quer purificação e vai restaurar aqueles que querem ser restaurados, vai livrar os que querem ser livres da prisão de Satanás, vai libertar para que eles saibam que Deus é fiel e vela com a sua palavra para cumprir. Vamos ler, isso é espiritual. Leia o livro de Atos dos Apóstolos 12, verso 12, como eu estou lendo na direção do Espírito de Deus. E disse-lhe esta, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se apartaram. Aleluia. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lado. Tem uma baby doll, tem uma neve, tem um traço, tem um trilho, um traidor, muitas tranqueiras. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os, aleluia, justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, e ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediu paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E no dia designado, vestido Herodes as vestes reais,
estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática, e o povo clamava: voz de Deus e não de homem. Viagem pública, tem uma fé divina por esses dias. Meu padre Cícero Romão Batista, quando fala de padre Cícero Romão Batista, fala sobre o Papa, né? O finado que morreu. O Espírito Santo chama o padre. Para ele tudo é padre. Depende do nível, é padre. Mas o homem é papa, mas é o católico, né? Tem uma morte por encomenda. Tem muito falso profeta, viu, igreja? Tem que estar ligado os glória a Deus. Atos 12, verso 12. Se eu terminar mais aqui um pouco, mais além, Deus está dando livramento. Ele já vem falando desde o primeiro dia que eu vim aqui, que Ele está dando livramento, né? Então vamos confiar, crer, esperar. Deus grande, louvado seja Deus. E o povo clamava a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. E assim é para os inimigos, né? O inimigo que mexe com crentes, servos, quer fazer a obra, e haja constante disse, perturbações, e aí a gente vai lá para o livro de Colossenses 2, verso 8. A Bíblia diz: não se deixe levar por filosofia, vestimenta e falsos conselhos e falsos mestres que não provém de Cristo. Então fica na posição e é só vitória. Amém? Faça a obra que Deus vai dar livramento. Tem muita tanajura. Tanajura é aquela mulher trucadona, aquela mulher pinadona. O Espírito Santo fala assim porque eu entendo o que ele quer dizer, né? Então, alvo, mulheres, né? Para derrubar homens guerreiros, tem que estar ligado, estar esperto, porque senão não vai muito longe não. Então a gente somos homens, somos carne, né? Mas tem que vigiar, né? Porque não é fácil. Eu tive minha esposa, para chegar até essa aí, eu dei uma aceitar nos casamentos por falso, mas o Espírito Santo preparou essa jovem aí, ela vivia de uma forma, enferma, os pais eram assim para baixo com ela, faz tratamento, ela ia para o CAPS, tomava remédio controlado, constante. A mãe também defendia do CAPS. Hoje a mãe não vai mais para nenhum mini pronto-socorro, não sofre mais. Aquelas agonias, vai a 3 horas, era 2 horas, era 1 hora, vai para o pronto-socorro, toma uma injeção, volta para o rosto. A mãe dela era assim. E eu conheci a mãe dela, o pai dela, e no final conheci ela. A mãe dela hoje está bem, e ela hoje não toma nenhum remédio controlado mais. Ela tem epilepsia, não cai mais, não tem mais epilepsia. Deus arrancou uma casta de espírito mal na cada uma delas, que vários médicos. Aí quando eu coloquei a mão dela, eu disse: ninguém dava mal, não dava mal, não dava bicicleta, hoje pedala, hoje ela canta no privilégio. Uma benção Deus fez, mudou mesmo o mundo da história. E aí Deus promete dar um benefício para ela, mas a mãe está brigando para pegar o comigo. A outra guerra, eu estou enfrentando, né? Estou com 6 anos com ela já. Graças a Deus, ela não pensa que a falta de tudo. Então a gente tem que ter cuidado, esperar em Deus, né? Porque Deus está a valor, a salvação. Está precisando. Então só até aqui, amém, irmão? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Com força. Agora fica seu fim. Glória a Deus, né, irmãos? É assim mesmo, né? Nós temos que ficar no Salmo 40, né? Esperei com paciência.